Olá meninos, tudo bem? Aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto da nossa atualidade, que é a prosa contemporânea. Então a gente vai falar sobre a prosa nos dias atuais. Meninos, esse assunto é um assunto bem recorrente, cai bastante em vestibular, tá bom? Então, assim, eu gostaria de pedir a vocês uma atenção, especial a esse assunto, porque é do interesse de vocês, é para o futuro de vocês. Então, assim, atenção, tá bom? A prosa contemporânea, ela possui algumas características, tá? E quais são as características, dessa prosa contemporânea? Nós vamos descobrir agora. Primeiro a gente vai salientar aqui que a partir do ano de 1945, a narrativa brasileira ela vai iniciar um processo de renovação. Então as narrativas elas vão modificar e vão se adequar à atualidade, certo? Então, conforme as coisas foram tendo evolução, a nossa prosa, a nossa narrativa, ela também vai seguir esse padrão de mudança e desenvolvimento, ok? Então, assim, a produção em prosa, ela é muito extensa, ela é vasta, tem muitas obras, inúmeras, são muitos nomes, que vão promover essa ficção nacional, ok? E a literatura da atualidade, ela vai apresentar várias tendências, porque dentro, da nossa atualidade acontecem várias coisas, ao mesmo tempo, e isso vai desencadear, várias tendências, e vai dificultar a gente fazer uma esquematização disso aí. Mas nós podemos dizer que o romance, e o conto, eles vão apresentar uma linha de introspecção, introspecção e uma sondagem subjetiva, beleza? Então, em linhas gerais, a prosa contemporânea, ela vai apresentar algumas características como o enredo, Só que aqui, nesse momento, o enredo, ele vai ter uma importância secundária, certo? Então, porque o que mais interessa dentro desse momento aqui na nossa prosa? O que eu acabei de falar para vocês, a subjetividade, a introspecção. Então, o que acontece? Aqui o mais interessante, o que é primordial é a psicologia das personagens e não o enredo em si. Por isso que eu vou dizer para você que o enredo ele vai ter uma importância secundária, ok? Nós vamos ter também como característica a predominância, do tempo psicológico, tá? Então, vai ser um tempo psicológico, tá bom? Mais uma característica muito massa que a gente vai ter aqui dentro da nossa prosa é que as características psicológicas das personagens, elas vão interessar a parte psicológica mesmo, e não as características físicas da personagem. Então, você vai conhecer um personagem pelo sentido, pela subjetividade dele, pela psicologia dele, e não pelas características que o definem fisicamente, tá bom? Então, essa literatura, ela não tem compromisso com a realidade real, tá? Ela possui uma ficção muito forte, e envolvente, tá? E a prosa urbana, ela vai enfocar o conflito, do indivíduo, perante a sociedade. Dentro disso a gente tem algumas tendências, tá? E essas tendências são bem fortes, bem marcantes. Nós vamos ter a prosa regionalista. A prosa regionalista, ela vai focalizar o meio, e o homem rural brasileiro. Ou seja, ela vai ali, focar dentro, das propriedades rurais, daquele homem, do campo, nos acontecimentos do campo, ok? E dentro dessa prosa regionalista, a gente pode citar o Luiz Antônio de Assis Brasil, que foi um escritor, um autor muito importante para nós. Nós vamos ter também a prosa política,
Ah, bebê, é claro que a gente vai fazer denúncia. Claro! Então, dentro da prosa política, nós vamos denunciar a violência política, né? Principalmente a violência que o país foi submetido após a Revolução de 30, né? E dentro desse contexto, nós vamos ter um autor chamado Josué Guimarães, que vai fazer um trabalho magnífico, né? Denunciando, né, essa violência sofrida na década de 30. Nós vamos ter também o realismo fantástico. Olha, o realismo fantástico são aquelas situações absurdas mesmo, que elas vão fundir o real e o irreal. Então, assim, de tão absurda, ela vai te dar ali uma coisa real e irreal, né? E a origem dessa tendência, ela vem do surrealismo, né? E essas situações, elas vão servir como metáforas da realidade que a gente vive. E dentro, né, desse parâmetro, né, do realismo fantástico, nós vamos ter autores muito importantes, autores magníficos, né? Como João Guimarães Rosa, tá? Gravem esse nome, João Guimarães Rosa, tá? Dentro da prosa, nós vamos ter também a prosa urbana. O próprio nome já diz, urbana. Só que aqui ela vai fazer uma denúncia da solidão, né? A marginalização, né? E a violência dos grandes centros. Então, assim, vai ser uma denúncia voltada para a marginalização do cidadão, as violências sofridas, né, nos grandes centros e a solidão dessas pessoas. Dentro desse contexto, nós vamos ter um autor fantástico, que vocês vão encontrar o nome dele assim, ó, em quase tudo, que é o Rubem Fonseca, tá? Temos também o Dalton Trevisan. Então, assim, são nomes que vocês precisam guardar, pelo menos um ou dois de cada tipo de prosa, beleza, bebê? Vamos ter também a prosa intimista. Gente, a prosa intimista, ela é uma obra de sondagem psicológica, tá? As personagens, elas são mergulhadas dentro de si, sabe? Elas vão, assim, ser vasculhadas pelo autor, né? Que ele vai estudar ali, ele vai descrever para você o interior do ser humano, tá? Vai ser uma obra, assim, completamente íntima, né? Completamente introspectiva. Falou em introspecção, lembra de um nome, Clarice Lispector. Ela é a mulher da introspecção, tá? E a gente vai ter também a Lia Luft, tá bom? Mais um tipo de prosa, pra gente dar uma fechadinha aqui nos tipos de prosa. Nós vamos ter o romance, bebê. Romance reportagem. Dentro do romance reportagem, a gente vai ter vários autores, mas um dos mais importantes, que eu já citei anteriormente, chama-se Rubem Fonseca, tá? Então, essa tendência, ela é também chamada de jornalismo literário, tá? Por quê, professora? Porque os adeptos dessa tendência eram o quê? Jornalistas que se tornaram escritores. Então, ficou com esse nome, né? Romance reportagem, jornalismo literário, porque os autores, eles vieram dessas profissões, ok? Então, por isso, devido, né, a essa formação dos autores, é uma linguagem objetiva, né, crua, né? Os temas, eles vão girar em torno de denúncia de corrupção, de imoralidade, de marginalidade, certo? Então, assim, extremamente crus, né? Eles vão denunciar mesmo, eles vão botar aqui, ó, o trem pra moer, vai falar sobre a corrupção, assim, ó, nua e crua, da imoralidade do ser, de tudo, gente. Eles vão pôr a boca no trombone, ó, vai deslanchar mesmo com o esquema. E não se esqueçam, Rubem Fonseca, né? E assim, nas últimas décadas, né, a gente, assim, a prosa, ela tá tendo, assim, uma consagração muito grande em narrativas curtas. Por quê? Gente, a gente vive, assim, um mundo em que a gente não tem tempo para nada, não é mesmo? O nosso tempo é curto, é escasso, nós não temos praticamente tempo algum para
nada, muito menos para tirar um tempo para fazer uma boa leitura. Então, na prosa, né, as últimas décadas, né, vem assim, sendo assim, elas vêm sendo reduzidas, tá? E dentro dessas narrativas curtas, nós vamos ter a crônica e o conto. Gente, o desenvolvimento da crônica tá muito ligado ao espaço, né? E a esse gênero na imprensa. Por quê? Porque na imprensa eles se utilizam muito da crônica. Desculpinha, professora, tomar uma aguinha aqui, respirar, respira, Rita. Então hoje não há assim um jornal ou uma revista, né, de circulação nacional que não inclua, né, nas suas páginas uma crônica. Olha as crônicas mais famosas que nós temos, do Fernando Sabino, Lourenço de Aféria, Luiz Fernando Veríssimo. Quem nunca leu aquela crônica lá da mulher lá que era para ser uma princesa, beijar o sapo e à noite ela janta perninha de rã? Você nunca escutou, né? Ah, sim, lógico. E a gente tem também aqui uma mulher super fantástica, a Rachel de Queiroz. Ela vem lá de trás, bebê, ó, lá da era do modernismo. E ela vai só cada vez mais se aperfeiçoando e criando pra gente obras fantásticas, tá bom? Entre muitos outros que a gente tem e poderia citar aqui por horas e horas, né? Mas eu vou deixar para você dar uma pesquisadinha a mais sobre esses autores, porque é importantíssimo que você saiba. E é importantíssimo também que você saiba pelo menos uma ou duas obras, né? De pelo menos 3 autores mais importantes do nosso Brasil. A gente sofreu, né, dentro desse processo, né, de continuidade da vida, né, a gente sofreu algumas perdas irreparáveis, né? Dentre elas, nós temos alguns cronistas maravilhosos, tipo Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Calado, Otto Lara, Moacir Sclear, são assim os de primeiríssima, sabe? São assim, os linha de frente, os professor, mas aqueles, os cara mesmo, entendeu? E eles deixaram de habitar as páginas dos nossos jornais, né? Mas eles merecem, sabe, ser consagrados sempre, porque eles fizeram obras que vão ficar para sempre e têm a sua importância imensurável. Tá joia? E dentro, né, do que a gente possui ainda, a gente pode mencionar, né, assim, a gente pode falar de Sérgio Porto, né, Stanislau, né, que também tem algumas obras bem-humoradas, né, sátiras políticos sociais, que foram escritas na década de 60 e serve até hoje, né, de mestre, né, a muitos cronistas. Então, assim, a gente perde aqui, ganha acolá e assim vai seguindo, né, a linha da vida. Por outro lado, meninos, a gente tem um conto que a gente pode analisar ele como um conjunto das produções contemporâneas. Por quê? Porque ele vai se situar numa posição privilegiada, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade. É o que eu estava explicando para vocês. Nós temos autores renomadíssimos, pessoas assim, os cara mesmo, que fizeram para nós obras assim, ó, que não dá para dizer o quão maravilhosa essa obra é, o quão importante essa obra é, o quão a quantidade de obras são inúmeras obras maravilhosas e com qualidade mesmo, coisa bem feita e muita. Então, assim, a gente tem, né, assim, esse privilégio, tá? A gente conta com esse privilégio aqui no nosso país. E dentro desses contistas, né, os que a gente pode citar aí, ó, com maior, assim, influência, são alguns que eu já falei para vocês, né, e vocês ouviram aqui agora minutos atrás, e a gente pode dizer que o Rubem Fonseca, ele lançou em 1995
o mais recente livro de contos dele, que foi O Buraco na Parede, né? É uma coletânea de 8 histórias que vai explorar técnicas modernas da narrativa. Então ele vai retratar as personagens que vivem alguns degraus abaixo do Brasil oficial. Sabe qual que é o Brasil oficial, né? Aquele maquiado, aquele que todo mundo vê. E aí ele vai falar desse aqui, ó, que tá lá embaixo, que ninguém vê, beleza? Então, assim, merece atenção, beleza? A gente pode falar também sobre o conto moderno, né? Falei para vocês lá no princípio da nossa aula que devido à escassez de tempo, né, essa agitação da nossa vida, essa vida moderna de industrialização, de ritmo acelerado, a gente não tem mais para fazer grandes leituras. Então a gente faz leituras curtas, quanto mais curtas, melhor. Né? Então, nessa perspectiva bem diferente, né, daquela narrativa longa que a gente tinha antes, o conto ele vai focalizar os elementos pertinentes ao ambiente, né, e às personagens através de uma estrutura que vai reunir tempo, espaço e ação. Só, né? E a gente vai encontrar dentro disso aí a descrição, diálogos, personagens em um maior ou em um menor relevo. Então, essa ação atmosféricas, elas vão ser descritas com uma concentração, né, mais breve dos acontecimentos, né? O assunto vai se desenrolar dentro de um pequeno enredo, percebendo-se o tema através de ambos. Tá? Então, assim, são narrativas bem mais curtas, né? Então, a crítica moderna, ela se preocupa particularmente com o conto e a sua possível conceituação, tá? Então, geralmente caracterizada como uma obra de curta ficção em prosa, beleza? Então, agora, o conto, ele tá sendo conceituado assim, né? Uma obra de curta ficção em prosa. Então, o romance, gente, que é uma narrativa longa, né? A novela é uma narrativa média, e o conto, que é uma narrativa curta, né? Na atualidade, né? Eles estão virando mini contos, tá? Então, para alguns escritores como o Dalton Trevisan, eles vão tratar essa atualidade, essa nova maneira de escrever como mini conto, ok? Então, assim, e quanto aos tipos de narrativas que nós temos? Quais são os tipos, professora, de narrativa que nós temos? Nós temos a narrativa tradicional, né? Que a história é narrada segundo aquela sequência temporal, cronológica, né? Então, na narrativa tradicional, a história vai ser narrada, né, segundo essa sequência temporal lógica, né? Os fatos vão se suceder na mesma ordem em que vão acontecer. O leitor vai conhecendo o assunto através da leitura linear, tá? Então, na narrativa tradicional, a gente tem uma sequência temporal lógica e é uma leitura linear. Temos também a narrativa moderna. Dentro da narrativa moderna, a história é narrada de um modo fragmentado, né? Ou seja, os fatos, eles não se apresentam na mesma ordem, né, em que vão acontecendo, né? Acontece aqui, ora acolá, e vai lá para trás e volta aqui para frente, entendeu? Então, o que aconteceu no passado vai se misturar com o que está acontecendo no presente, e o autor fica saltando o tempo e indo e vindo, conforme o que ele quer contar, tá? Então, assim, na narrativa moderna, a história é contada de modo fragmentado, né? Fica indo e vindo no tempo e é contada conforme o autor quer contar, beleza? E a gente tem também uma estrutura clássica, né, de princípio, né, princípio, meio e fim. Essa estrutura, né, dos contos modernos, elas vão refletir uma atmosfera mais abstrata, né, fantástica, mitológica, né, ela vai criar narrativas diferentes, né, mas fundamentalmente, né, o conto é uma microvisão do mundo real ou imaginário do autor, tá? Então, na nossa literatura, nós vamos ter excelentes contistas, né? Tanto na linha tradicional quanto na linha moderna. E isso cabe a você, com a sua imaginação, escolher o melhor para você ler. E
eu conto com vocês, né, para estar aí buscando e pesquisando a respeito desses autores de maior relevância agora, né, atualmente. Por quê, Biriros? Porque o interesse da professora aqui é que você seja quem vai comandar amanhã. E para isso depende muito do que você vai pôr aqui dentro da sua cachola. Essa foi mais uma aulinha de língua portuguesa, literatura da professora Rita de Cássia para você, bebê. Muito obrigada, Jesus abençoe. Fique com Deus. Beijo.